Bom dia, boa tarde, boa noite, minha filha sem cenário. Eu não sei se vocês sabem, mas eu me mudei e enquanto eu não tenho um cenário, vai essa iluminação que tá rolando aí. Esse episódio não estava nem um pouco na programação do Bezivest. Mas nos últimos dias rolou um negócio tão bizarro em relação às vacinas que eu me senti na obrigação de falar um negócio por aqui, que é a possibilidade de compra por empresas de vacinas para a Covid-19, sendo metade dessas vacinas doadas para o SUS e a outra metade ser usada para vacinar os funcionários da empresa que comprou. Essa discussão começou a ganhar fôlego no último dia 25 de janeiro e como é algo muito complexo, a gente vai tentar dar uma clarificada por aqui para tentar entender que empresa comprando vacina, principalmente nessa hora e nesse momento da pandemia, é uma ideia que a gente não deve defender. Então vamos nessa, porque hoje o papo é profundo, sério e bem direto ao ponto. Eu gosto do título desse episódio porque a gente já está deixando muito bem claro desde o início que esse negócio de empresa comprando vacina não é um negócio que tem que ser, né? E para a gente entender o porquê disso, a gente vai dar dois motivos. Sendo o primeiro, empresa não tem que se responsabilizar por governo omisso e irresponsável. O primeiro ponto, inclusive, ele é um pouco menos direto porque a gente tem que entender o porquê desse debate ter sido instaurado. Por que a iniciativa privada resolveu fazer algo que não compete a ela fazer? O que se passa na cabeça do empresariado agora é o que a gente tem que tentar entender. E para isso, a gente vai ter que relembrar a postura que o governo federal teve em relação à pandemia aqui no Brasil. Se você não estava vivendo debaixo de uma pedra, você deve saber que o governo federal adotou uma postura bastante negacionista a respeito da pandemia e dos problemas que a Covid-19 podia trazer para o Brasil. Afinal, a gente tem documentado o pronunciamento nacional em que Bolsonaro chama a Covid-19 de muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Então, além do negacionismo, das constantes aglomerações e também fazendo pouco caso das orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde, o governo Bolsonaro foi um show de horrores em relação à resposta que ele deu à pandemia. E vai de não conseguir manter um ministro da Saúde no cargo que pudesse fazer a gestão dessa crise, sendo esse último uma pessoa que nem sequer sabia da existência do SUS antes de virar ministro. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Ou deslegitimando governadores e prefeitos que tentavam aderir à quarentena, sempre dizendo que tudo não se passava de um golpe midiático contra ele, né? Porque para Bolsonaro nada é culpa dele, todo mundo é contra ele. A gestão de Bolsonaro foi tão ruim que o Lowy Instituto de Pesquisa australiano, colocou o Brasil na 98ª posição do ranking dos países que tiveram a melhor para a pior resposta para a pandemia entre 98 países. Ou seja, o Brasil ficou em 98ª posição no ranking que continha 98 países. Eu preciso ser mais claro em dizer que a gente ficou em último? Então assim, o que o empresariado passou a ter certeza, sendo essa certeza reforçada pelo ministro Paulo Guedes, é que a volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva. Palavras do próprio ministro da Economia. Não tem economia sem saúde pública e sem controle da pandemia. Ponto. Ou seja, a retomada econômica tão almejada pelo empresariado não vai acontecer enquanto a população não ser vacinada. Tanto que a segunda onda de coronavírus veio exatamente para mostrar que uma tentativa da retomada das atividades normais sem a vacinação é completamente inviável e também bastante perigosa. Só que assim, o governo federal se preparou para uma vacinação em massa da população? O governo federal apresentou um plano de vacinação ou preferiu fazer pouco caso da Coronavac, dizendo que não compraria uma vacina chinesa? Ou sequer teve interesse de continuar as negociações com a Pfizer e com a BioNTech, iniciadas em junho do ano passado, que ia vender para a gente 70 milhões de vacinas com o início da entrega para dezembro de 2020. Inclusive, as negociações com a Pfizer ainda estão bem mais ou menos por causa desse atraso. E de acordo com o governo federal, a Pfizer agora quer mais marketing do que mostrar serviço. Inclusive, eu estou deixando na descrição do vídeo uma matéria da CNN Brasil que faz meio que um compilado de toda a confusão que o governo federal fez em relação à compra das vacinas, seja qualquer que fosse a farmacêutica. Então, o que a iniciativa privada está tentando fazer agora é tomar as rédeas de uma situação que ela já percebeu que o governo federal não tem o menor controle. E isso é certo? Eu acho que não. Porque o controle que ele não tem
Ele escolheu não ter. A empresa não tem que estar pegando uma responsabilidade como essa, que é tão específica do governo, quando o governo resolveu ser omisso quase que de propósito. Bolsonaro e aquele seu povinho ali ao redor preferem fazer chacota do povo brasileiro levantando uma lata de leite condensado feito o Rafik numa churrascaria do que apresentar um plano de vacinação e, por conta dessa falta de interesse, acabar delegando parte da responsabilidade para o setor privado? A gestão da pandemia é responsabilidade do Estado e não do setor privado. O Estado é o único que, com um plano de vacinação, é capaz de vacinar em massa a população sem estabelecer privilégios entre pessoas que trabalham ou não para determinadas empresas. Qual que vai ser o interesse de uma empresa de vacinar um cidadão que não trabalha diretamente para ela? O cara do Rappi que tá levando comida pro executivo da empresa e que tem o mesmo direito de ser vacinado. Vocês acham que o cara do Rappi vai ser vacinado por algum plano de empresa? Será que a Rappi vai vacinar o cara do Rappi? Putz, o cara do Rappi é autônomo, né? Será que autônomo vai ser vacinado por empresa? Será que a empresa vai vacinar os freelancers que trabalham para ela? Então o que a gente precisa é que o presidente da República pare de fazer palhaçada e assuma as responsabilidades do cargo que ele e a sua trupe têm. Sim, Bez, eu estou puto. E você é meu alter ego, então você desfaz essa cara, eu quero você puta também. Isso. Você também. Eu tenho uma leve impressão disso tudo baseado em coisas que eu li e algumas vozes na minha cabeça. Acho melhor colocar uma taxa de opinião aqui para não ser massacrado. Eu tenho uma sensação que o governo estava esperando por isso. Tudo porque entra nessa agenda liberal que o Paulo Guedes e o Bolsonaro pregam, sabe? Que é essa ideia de Estado mínimo. O Estado interferindo o mínimo possível na economia e também em diversos outros setores da sociedade, porque esses setores vão estar sendo controlados pelo empresariado. E aí me parece que a ideia era essa mesmo, de não fazer nada, para depois a iniciativa privada aparecer, ajudar na pandemia e aí criar uma resposta mais maleável para essa agenda de privatizações que o Bolsonaro e o Paulo Guedes tanto defendem. Olha como as empresas são perfeitas. Olha como elas são organizadas. Ajudaram na pandemia. Por que é que vocês são tão contra as privatizações? E aí, com a opinião pública um pouco mais amaciada em relação à iniciativa privada, será que não seria mais fácil para o Bolsonaro conseguir uma resposta positiva para aquilo que ele tenta fazer há tanto tempo? Uma resposta para aquela pergunta que ele vive fazendo, que é: e aí? Quando é que a gente privatiza o SUS? Gosto de pensar sobre isso. Penso sobre isso, minha sobrancelha até coça. Quando eu fico irritado, minha sobrancelha coça. Mentira. E o segundo ponto envolve, obviamente, a ideia básica da iniciativa privada, que é que ela não faz nada de graça. E é por isso que a negociação envolve doar metade para o SUS e ela tem que ficar com a metade para ela também. E é aí que a gente entra no nosso ponto final e número 2, que é: as vacinas para a Covid-19 são atualmente escassas. Mesmo que metade das vacinas que seja comprada pela iniciativa privada vá para o SUS, a outra metade vai para os funcionários da empresa. Pode parecer uma coisa super altruísta essa doação, mas a gente tem que lembrar que as vacinas de Covid-19 são escassas. A gente não tem vacina para todo mundo e as que tem a gente tem que disponibilizar para os profissionais de saúde e para aquelas pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Se uma empresa compra 1000 vacinas, ao invés de a gente imunizar 250 profissionais da saúde que estão lá no olho do furacão do bagulho, que a gente tem que pensar que são 2 doses, então fica 250 só, vão estar imunizando provavelmente empresários que podem continuar em casa fazendo reuniões via Zoom, vamos ser sinceros. Ah, Igor, não é tão simples assim. É simples assim? Sim, gente. O plano básico de vacinação consiste em a gente vacinar primeiro os profissionais de saúde e depois aquelas pessoas que podem vir a óbito com Covid-19. Depois a gente vacina o resto. Então a vacinação do seu pai e da sua mãe poderia ser empurrada um pouco mais para frente simplesmente porque as vacinas que serão utilizadas neles vão estar indo para funcionários de empresas. E vamos lembrar que a empresa é grande, porque assim, micro e média empresa não tem como entrar nessa negociação não, viu? A farmacêutica britânica AstraZeneca já falou que não vai vender para o setor privado, não vai participar desse FUA, porque plano de vacinação é coisa dos governos. A Pfizer também já tirou o corpo fora em relação a vender vacina para o setor privado e disse que vacinas são bem a ser oferecido para a população.
Ou seja, isso de vender vacina para o setor privado, nessa altura, tá muito errado. E ainda mais, é fura-fila. E pior, é uma furada de fila legitimada pelo governo. O que, como a gente já comentou antes, ao invés de assumir a responsabilidade de fazer um plano de vacinação coerente, prefere delegar parte da responsabilidade para o setor privado. Então, Jair Bolsonaro, você não adora dizer que todo mundo tem que voltar a trabalhar? Que os brasileiros precisam voltar a trabalhar? Por que você não faz isso? Pega o ministro Pazuello e faça isso, meu filho. Ou será que o dinheiro que devia ir para a saúde só serve para comprar chiclete, leite condensado e pagar parlamentar? Puxado esse assunto, né? Esse assunto é puxado, eu tô ligado. Bom, meu povo, é isso. Um vídeo sem cenário, completamente fora de hora, completamente fora de ordem, mas que eu queria muito dar minha contribuição para o debate. Se você curtiu, dá aquele like. Se não curtiu, também manda, tá tudo bem. Se inscreve no canal, por favor, para ajudar a gente a aumentar a comunidade do BESIVEST. Se você tem uma opinião adversa, um comentário assim que não concorda nem um pouco com o que foi dito nesse vídeo, você pode deixar na seção comentários. Eu prometo que eu vou ler, provavelmente apagar depois. Não, não vou fazer isso, né? Isso aqui é uma democracia. Eu vou apagar sim. Um beijo enorme e vejo você no próximo vídeo do BESIVEST. Valeu!